Deixa eu ver se consigo arrumar um pouco essa iluminação. Voltamos aqui pro. Já estamos com mais fichas, né? Tá ruim a iluminação, hein, gente? Eu vou melhorar isso com o tempo. Por enquanto eu vou fazer outra coisa. Aí melhorou, né? Então, voltamos aqui para o meio jogo, né? Vamos ver, Premium 5, tem 12 atletas ainda, estamos em terceiro. Estamos no Res, né? Deixa eu tirar, vocês não estão vendo, mas eu tenho uns números aqui na minha frente, que é do Poker Track. Deixa eu afastar isso. Como eu disse, o range do Reddit são três cartas abaixo de 8. Nós temos uma bela Star Hand, que é As 7 e 3 no Res. Aqui o 7 pagou. Bom, para vocês saberem, eu já estou jogando há um bom tempo com esse Reja. Ele é bem agressivo, né? O fato dele ser bem agressivo não significa que ele vai sempre não ter carta. Ele vai pagar com Ás. O Ás não é par, porque eu tenho um Ás, né? Então vai ser difícil ele ter par. Cara, ele não sabe, mas ele passou na minha frente, né? Com esse valete. O meu par aqui é muito ruim, porém, o As 3, 6, 7 é muito forte. Quer dizer, ele passou na minha frente, depende muito dessa street agora. Agora a mão tá meio empatada, né? Tipo, os dois estão no valete, o meu valete tá ganhando, só que vai depender da última street. Um 8 pra gente que é o suficiente, talvez o 9 e o 10 também. Ah, o 2 aqui ganhamos com certeza. Aqui a gente pedala, com certeza. Não é certeza, mas eu falo, com certeza. Tá, com certeza. Mas não era certeza, era 90% de certeza, tá? É isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Será que eu consigo pausar? Eu não consigo pausar, eu precisava resolver um assunto. Mas vamos continuar, vai. Então, novamente, estamos aqui no Res, né? Ganhamos aqui o pote do nosso amigo, que eu falei que é muito agressivo, mas não a ponto de defender um valete no Res, né? Como eu disse, cartas altas aqui são horríveis. A gente joga pelo pior jogo, no caso não é o pior jogo, né? Pela As 2 3 4 5 pode ser flush ou não, sequência ou não, mas a gente joga por cartas baixas, considerando que o As é a melhor carta, ou seja, ela vale tanto como o As alto como o As número um. Então ela vale tanto como o número 14 como o número um. Podemos dizer assim, né? Metaforizar assim. Então a gente está aqui já no momento do jogo onde a gente vai adaptar nossos ranges e principalmente saber manejar nosso stack de acordo agora com o jogo, com as nossas fichas, que como dá para ver a gente subiu para as cabeças, né? Estamos no topo. Como vocês já viram outros vídeos meus, eu não sou um maníaco em blefe. Aqui a gente tem uma premium range, né? No RES. Mas eu já falei para alguns alunos meus, tem muita dificuldade de entender que no RES, esse As 3-5, ele não é igual no No Limit Hold'em, que é uma Premium Hand, é um Ás que vai ganhar 90% das vezes, ou perto disso, né? 88% das vezes. Não, cara, porque depende das próximas streets. Então, tipo, se fica fazendo muito, tipo, a pessoa pedalou uma vez, pedalou outra, não precisa ficar inflando o pote mesmo tendo uma premium hand, porque vai depender das próximas streets. O que que é streets? As próximas cartas que vão vir a, a aparecer, né? Começa a aparecer par, carta alta, a sua premium hand que você nasceu se transforma. Ó, de novo, temos uma premium hand. As 3, 6. É uma mão muito forte no rastro. Mas, novamente, a gente dá raise porque ninguém pedalou. Se alguém tivesse dado raise, talvez essa mão daria ainda o primeiro 2x, né? Daria um re-raise nele. Mas eu acho que um grande diferencial que pode te agregar bastante é levar isso em consideração. Um start hand muito forte no RES é sempre muito vulnerável. É legal usar essa metáfora do No Limit Hold'em comparando com as Ais, que é a melhor mão que tem, uma Premium Hand, que você vai vencer por volta. Ó, mudou para estante, tá? Você vai vencer por volta de 88% das vezes quando você vem com par de Ais. No Res não é assim, devido às streets que vão vir a bater. Que você só tem três cartas, tem mais quatro que vão vir aí, né? Então, por mais que a mão tenha um início muito forte, depende do meio e do fim das outras cartas que você vai receber, né?
Bom, aqui a gente tem um par de 8 escondido. Esse cara é muito agressivo, ele vai estar meio que comitado. Eu vou checar e vou dar call. Agora fudeu, agora eu posso foldar. Bom que eu chequei e ele checou também, porque eu ia pagar o small bet, né? Aqui, como você pode ver, já depois da segunda street, já não tem a opção de fazer 800, é sempre o big bet, o 1.600. Essa é uma outra ferramenta que é muito importante vocês terem ciência de big bet e small bet, cara. Porque a small bet, basicamente, a gente sempre vai pagar um mínimo de equidade que tiver, porque é uma small bet em relação ao pote, né? Já quando você resolve pagar a primeira big bet, a partir de ali você tem que pensar que vão ser só big bets. Então, a partir do momento que você paga a primeira, você tem que ter uma boa perspectiva de melhora na sua mão, tá? Porque a tendência é você ter que ficar pagando big bets. E os big bets machucam, né? Principalmente daqui para frente do jogo. Aqui a gente tem uma mão maravilhosa de Res e de Stud High-Low. Mas no caso a gente está jogando o Stud. Essa mão não é legal para o Stud. Qual que é o range do Stud? Eu acho que eu ainda não passei para vocês. Cara, eu vou jogar basicamente nesse momento, sempre variando o torneio que a gente está jogando, né? O momento do torneio que a gente está jogando, mas em base, para simplificar, o meu range, cara, vai ser de acordo com as posições, né? Por exemplo, o Green Bean tá aqui. Se eu tô aqui mostrando uma carta alta e o cara tá mostrando dois, eu vou pedalar qualquer coisa que eu tiver escondido aqui. Então, logicamente, que a posição aqui é muito importante, né? Você ser, no caso, o button, né? Porque não existe Bolton nesse jogo, mas, ou seja, o último a falar, né? Porque quem é o primeiro a falar? É o Bring-in, que é tem a pior carta. No caso do Stud, qual é a pior carta à vista aqui? É o 3, né? A segunda pior carta à vista é a minha, é o 4, que inclusive é um par. Eu não iria pagar nem aqui com 9, eu não fico pagando. Tipo, eu só jogaria essa mão se chegasse em gap. O que é gap? Todo mundo folda, chega em mim, eu daria a raise em cima do 3, né? Muito honesto, com par de 4. Agora, agora confusão. Trinca de 9 contra trinca de dama, nem a pau. Não é trinca de 9. Aqui não é trinca de dama. Pelo menos, pelo que eu me lembro, ele só deu call, né? O par de dama, via de regra, o Jimmy joga bem. Ele é capaz de só pagar com par de dama, mas eu também não acho bom, porque a gente prioriza no stud, nesses jogos fechados, jogar com menos jogadores, né? E não ficar querendo atrair gente, mesmo com uma mão muito forte. A gente, com um par de dama, a gente não quer ficar atraindo muitos jogadores, porque vão ter alcance para buscar o nosso jogo muito forte. Então, sempre a gente vai querer diminuir a nossa variância nessa modalidade, conforme possível, jogando sempre com o menor número de oponentes na mão. Se der para jogar você contra um só na mão, melhor, né? Do que jogar você com uma mão super forte com a mesa inteira jogando. Você vai ter muito mais chance de perder essa mão e, querendo ou não, perder as fichas nesse torneio, você tem um controle de stack aqui, ela é bem importante. Não é essencial, acho que tem jogos mais essenciais de controle de stack, né? Mas é muito importante. Esse jogo é um jogo weight game. Ele, por mais que sejam 8 modalidades diferentes, ele permite. A gente tem uma, um jargão no poker, né? Que vem lá de fora, que é one chip, one chair. Uma ficha e uma cadeira. Já aconteceu essa situação comigo, inclusive no Sunday Million, de você ter uma blind e uma cadeira e ganhar o torneio, né? Mas o que eu queria dizer em relação a esse torneio é que, cara, se você ficar com muita pouca ficha, não se apega, não tenha medo, não sai desesperado com qualquer carta, porque você está vivo e bem mais vivo do que você pensa estar, tá? Pouca ficha nesse torneio representa, cara, para muita gente representa tipo que você tem que jogar logo, que você precisa fazer ficha porque tem ante nas modalidades, vai ter bring-in, enfim, você vai ficar se sentindo pressionado com pouca ficha. Eu queria te trazer uma tranquilidade que você tem espaço para trabalhar com pouca ficha
nessa modalidade, nesse game, né? Que engloba várias modalidades. É um jogo muito bom para jogar One Chip, One Chair, ou seja, não se desespere em ficar curto. Aqui a gente tem um jogo legal, cara. É Stand High Low. Eu tenho duas baixas e tô flush draw. Pena que já veio de raise. Eu não reparei se tinha uma preta queimada aqui, mas eu já tô vendo que tem uma preta queimada. Isso influencia na minha decisão. Uma coisa dos studs, que para aumentar a sua skill, é você conseguir queimar altos, né? Você lembrar das cartas que estão amostras aqui. Infelizmente, eu não reparei que o Jimmy tinha amostra aqui, se era preto ou não. Bom, aqui a gente acertou uma baixa, ele já acertou um par. Eu vou pagar aqui o small bet, né? Na mesma intenção a mesma intenção a mesma concepção do small bet, big bet. Aqui eu quero uma preta ou uma baixa para seguir pagando, tá? Ou uma preta ou uma baixa. Vê uma baixa, aqui eu tenho que seguir pagando, né? Aqui não é. Cara, é um cenário meio chato. Eu não tô jogando só por meio pote. Talvez eu ganhe tudo, porque ainda pode vir duas pretas. Eu posso seguir com qualquer três, né? É call só. Pronto. Agora, aqui é o seguinte. Cara, quase um free roll, tá? Porque ele tem alcance no nosso low. A gente tem um low no 6,5. É um alcance quase impossível. Então é novamente aquele cenário que eu tô free rollando. Se me bater um 3 ou um 2, não, é um 3. O 2 não serve, é. Ganhamos metade do pote. Aqui a gente ganhou metade do pote. Cara, se eu posso dar raise, e quem sabe a conexão dele cai e eu ganho as mãos. Cara, eu acho tão menosprezo isso, que, tipo assim, é lógico que ele vai dar call, né? Ele chegou até aqui, mas é raise, foda-se. Eu não gosto de dar esse raise, mesmo tendo certeza que eu vou ganhar e existindo essa porcentagem de que ele vai, essa porcentagem de 0,01% que ele vai desconectar e vai foldar a mão dele, né? Mas eu checo porque eu respeito a favela, no sentido de que eu sei que o cara não vai foldar, por que que eu vou meter, né? Mas tem isso, o cara pode se desconectar e foldar por algum motivo. E como eu disse, aquele low draw que eu tinha no 6 ele não era nuts, o nuts é no 5, né? Que inclusive forma sequência. Ele é praticamente imbatível. Na minha concepção, na minha visão ali, era 100%, nunca é, mas 99,9% que era meu. Eu cogitei na check, mas eu preferi na raise aqui, a efeito de didática mesmo. O certo é na raise, né? Já que a sua não é imbatível, metade do pote é seu, garantidamente, por mais que garantidamente metade seja do outro, vai que ele folda. Como eu disse, a maioria das vezes, eu realmente não beto, eu checo mesmo, tendo certeza que eu puxei metade por respeito à favela, cara. Eu não consigo explicar de outra forma. Respeitando o conhecimento do outro jogador, e, tipo, não acho que o cara é um trouxa, né? Mas naquele cenário, com um par de sete, talvez, ele não iria foldar, que ele sabe jogar. Mas talvez um outro jogador muito, muito fraco poderia achar que o 7-7 não era suficiente para ele levar o high e não consider, e não tem a concepção de odds que ele é obrigado a pagar só com aquele par de sete, sabe? Então, talvez ainda você encontre alguns folds naquele cenário específico, né? Aqui a gente tem par e uma baixa. É como eu disse, né? O stand high-low é onde as pessoas mais erram. Eu vou só limpar essa mão, é uma mão bem mediana. Aqui, cara, o nosso show, ou seja, o que a gente está mostrando é o 3 e 4 preto. Obviamente, a gente vai dar raise aqui. Deve ser low draw. 5 bateu, o valete já errou feio. Aqui era bring in, ele pode ter qualquer coisa. Bring in, ele é obrigado aí na mão, né? Eu só limpei, então, tipo, ele não podia ter any tree, que a gente fala. Qualquer 3 ele poderia ter. E esse é o jogo que eu aconselho vocês novamente, que já estão acostumados com a dinâmica do date game, a dar mais atenção a essa modalidade, aonde as pessoas cometem mais erros. Cara, no poker, assim como no xadrez, a maior parte das vezes que a gente faz ficha é no erro do outro. Lógico, no xadrez, você só vai ganhar se o outro errar, diferente do poker, que existe um fator a curto prazo muito grande que é a sorte, né? A curto prazo. Porém, a longo prazo, falando, esse fator sorte se dissipa, né? Com o volume de torneios que você jogar, enfim, o número de mãos que você jogar.
Esse é o conceito, né? E é um conceito do esporte aqui que a gente está divulgando, que eu particularmente amo, um esporte que foi incluído há mais de uma década já, né? Como o esporte da mente aqui na nossa legislação nacional. E, bom, gente, eu vou encerrar essa transmissão, porque como agora eu estou testando, streamando junto e recolocando esse conteúdo no YouTube, eu vou encerrar essa transmissão. Já já eu volto espero que com a mesa final, né? Espero que a gente esteja lá. Então é isso, galera. Um abraço. Espero novamente ter agregado qualquer coisinha aí no seu conhecimento, tá?